Simone Batista, novamente, no 9º episódio do Mente Exponencial. Menteexponencial.podcast. Esse perfil você precisa seguir. Hoje nós temos aqui uma convidada de honra que, para mim, olha, é muito importante tê-la aqui. Ela que andou, que rodou, que percorreu quase 500 quilômetros para estar aqui hoje com a gente. Imagina tudo que essa pessoa vai trazer. Com muita honra, eu trago aqui para o nosso Mente Exponencial a doutora Margarete Zanardini. Ela que vai compartilhar quase 5 décadas de experiência jurídica e experiência de vida com vocês. Doutora Margarete, seja muito bem-vinda. Bom dia. Eu que fiquei muito honrada com o convite e esses quase 500 quilômetros, claro que valem a pena para poder ser entrevistada pela doutora Simone. Veja se não é uma honra tê-la aqui. Olha a classe da pessoa. A doutora Margarete me fez enxergar coisas em 2 anos, 2 anos e meio que eu a conheço, que eu nem imaginava. Então, por isso que eu estou falando para vocês. É muito conteúdo que ela vai poder compartilhar aqui conosco. E eu já vou começar colocando ela assim, ó, contra a parede. Pedindo para ela nos contar quem era a Margarete Zanardini há 4, 5 décadas atrás. Doutora, tem muita história aí para contar, hein? Tem muita história. Eu conto num dos meus livros, das armas básicas para advogados combativos, que eu, durante muito tempo, morei num paiol, porque os meus avós faziam uma discriminação muito grande entre os netos, que moravam todos juntos, e daí eu falo que eu saí do paiol, onde não tinha nem banheiro, para uma casa, hoje assim, bastante grande, num dos melhores bairros de Curitiba. Graças a eu jamais ter deixado de acreditar que Deus tinha alguma coisa melhor para mim. Tudo começa em Deus, né? Sempre eu aprendi a ler sozinha. A minha mãe tinha uma empregada que tinha lá um livro de oração e eu aprendi a ler ali sozinha, sem ninguém me ensinar. Lembra com quantos anos isso? Uns 4 ou 5. O meu sobrinho também aprendeu a ler sozinho nessa idade. Que legal, que legal. E quando foi que a doutora Margarete escolheu se tornar advogada? Eu sempre fui muito contestadora. Uma vez eu perguntei para o meu pai, eu tinha uns 6 anos mais ou menos, por que a mãe usa o teu sobrenome? Ele disse assim, porque ela casou comigo. Eu disse, mas então eu nunca vou casar. Porque para que a pessoa já tem o nome da sua família e vai tirar o seu nome para usar o nome de outro? E coisas do gênero, assim. Às vezes ele também, a gente estava na mesa e tal, antes deles se separarem, e daí eles conversavam comigo e disseram, olha, por favor, não me incomode, que agora eu estou pensando. A doutora Margarete já trazia essa advogada combativa na veia. Desde criança, ela já era questionadora. E o advogado questionador, o advogado que não aceita qualquer resposta ou qualquer decisão, é como ela. E eu usei aqui o exemplo advogado, mas eu vou também ampliar. Eu vou dizer que qualquer pessoa que não aceita qualquer tipo de resposta ou qualquer tipo de situação, ele é questionador. Ele sabe o que quer, sabe onde vai chegar, então ele questiona para que as coisas aconteçam como realmente tem que ser. Por isso que num dos meus perfis, eu uso a advocacia combativa. E eu escrevi na verdade, um manual para... Qual é? Esse Armas Básicas para Advogados Combativos, que eu deixei o pessoal maluco porque eu queria que desenhasse um canhãozinho vermelho, assim, bem pouco chamativo, e do canhão sai o nome dos recursos. Mostra aqui perto da câmera a capa desse livro. Olha que lindo. O canhão que ela está falando e os tipos de recursos. São 6 recursos aí, né? E tem aqui só 6, que são os principais. Os principais recursos. Eu vejo que hoje, claro, tem todo um sistema em que se prioriza o acordo. Eu acho muito bom que se faça acordo, desde que esta pacificação não venha em detrimento do direito das pessoas.
Porque você não pode influenciar a pessoa a fazer uma mediação. Eu adoro fazer cursos, fiz de mediação e arbitragem também há muito tempo. E depois da pandemia eu fiz 66. A minha filha contou. Meu Deus! E eu achando que fiz muito porque fiz 4 pós no período de pandemia. Pois, então. Mas a minha filha, que faz psicologia, ela disse que eu devia ir para um psiquiatra, que não é normal a pessoa passar a vida estudando desse jeito. Mas, enfim, a mediação e a arbitragem é uma coisa muito boa, mas da forma como é feito, principalmente em varas de família, eu discordo totalmente. Porque a pessoa não pode abrir mão de direitos apenas para que seja feito um acordo, porque depois dificilmente ela vai alterar. Por isso, eu tenho até uma juíza lá em Curitiba que diz que quando eu faço acordo comigo, eu abro uma champanhe. Mas eu não sou exatamente encrenqueira, mas eu acho que o teu cliente te contrata para você usar todos os meios jurídicos que você aprendeu para exercitar a advocacia, não para ser terapeuta. A terapia é uma coisa útil, necessária, mas o advogado tem que usar a técnica. Da mesma forma que o médico usa a técnica para fazer a cirurgia, nós temos que usar a técnica para, através de petições e de recursos, podermos fazer o que o cliente precisa, que é buscar os seus direitos. Que seja feito, porque hoje, eu vou falar com mais propriedade, nos acordos trabalhistas, e que hoje os meus clientes que, coitados, há 10, 20, 30 anos atrás, resolveram problemas fazendo acordos e que abriram mão de direitos, porque trabalhou 3, 4, 5 anos em empresas onde não tiveram o reconhecimento do vínculo trabalhista e não podem usar isso hoje para aposentadoria. E hoje eles questionam, mas cadê os 4, 5 anos que eu ganhei na justiça? Não, você não ganhou. Você fez um acordo, onde lá nesse acordo você abriu mão do direito previdenciário. Então, olha só os prejuízos do acordo. E na vara de família, como a gente conversou recentemente, que não era do meu conhecimento, a questão aí de acordos mal feitos, a família acabar perdendo o direito de usar um plano de saúde. Né? E olha só, a gente está falando de família e de saúde. Duas coisas assim dois valores inegociáveis. Então, a importância do jovem advogado é saber o que cabe a ele fazer. A importância do jovem advogado escolher as pessoas corretas para caminharem juntos. Com certeza, e na vara de família também tem uma questão muito importante, que é a dos alimentos, porque em alguns casos, digamos, é sugerido, não, você pode fazer o acordo aqui, depois você pode mudar, e isso não é verdade. Pode mudar? Pode, a lei diz que pode, mas é uma dificuldade muito grande fazer uma alteração daquilo que foi homologado pelo juiz. E fazer o outro mudar de ideia depois que ele já está sendo beneficiado ali com um acordo. Com certeza. Então, se não aceitou naquela época, por que vai querer mudar depois? Não vai mudar. É bem difícil. Vai mudar. Não vai mudar. E a gente sabe dessa realidade hoje, né? Então, outra coisa que eu queria falar para a doutora Margarete, e que eu adoro quando ela fala assim, eu sou jovem há mais tempo. Com certeza. Né? Eu sou uma jovem advogada, mas a doutora Margarete, ela é jovem advogada há mais tempo. E qual aqui, e já vamos beneficiar aí os jovens advogados, os jovens combativos, né, que honrem os 5 anos de direito, de ciências jurídicas, que a gente com muito esforço faz, né, honrem o título de advogado, o registro de advogado, e realmente mostre para o cliente que você é um profissional de confiança, que você está ali não para abrir mão dos direitos do cliente e fazer acordo, mas sim para tratar o cliente como cliente e resgatar todos os direitos que seja possível. Através de quê? Do peticionamento. Através dos embargos auriculares, né, que fala. Porque hoje está muito comum não se despachar mais, né? Você não conhece
o juiz, você não conhece o diretor da vara, é tudo por telefone, é tudo por e-mail, é tudo via eletrônica. Porém, eu acho que as pessoas, elas estão ficando muito acomodadas. Porque não é porque o processo é eletrônico que você não pode ir despachar. Você pode. E eu aprendi também, até com o doutor Rafael, a questão da sustentação oral, dos recursos. Não vou fazer sustentação oral porque aquela decisão já está, aquela sentença já está decidida, eles não vão mudar de ideia, mas não é na hora da sustentação oral. Tem coisas que acontecem antes, é como no recurso. Então, se você apresenta memoriais, por que você não vai lá e despacha com aquele desembargador para poder ter uma oportunidade de mostrar para ele a tua visão, não só escrevendo, mas também trocando, né, essa experiência como a gente está aqui, e mostrar para ele que você realmente está defendendo o direito do teu cliente. E aí você vai lá, sustenta oralmente a tua tese, a tua ideia para os demais. Então, isso é possível? Então, essa questão de que, mas já está decidido. Não tem nada decidido enquanto você não for lá e fazer a tua parte. É sempre possível mudar. Isso eu também aprendi com você. As questões de recursos, né? A minha área, direito previdenciário, pouco a gente faz recursos. Já fui de fazer muitos recursos, muitas impugnações de laudos desfavoráveis, ainda quando o meu cliente estava muitas vezes condenado à morte e o perito achava que ele podia voltar a trabalhar. Hoje eu aprendi várias técnicas, aplico hoje no meu escritório que quase que a gente não impugna nada mais. Não tem mais recurso. A gente já consegue sentenças totalmente procedentes em primeiro grau. Mas é preciso saber fazer, porque a gente tem que estar preparado. Então, eu quero também que a doutora Margarete compartilhe aqui com a gente a questão do jovem advogado. Como se preparar para fazer bons recursos e trazer bons resultados para o cliente. Bem, primeiro de tudo, ele tem que ser informado. Eu acho que a maioria dos jovens advogados não sabe nem como encontrar na lista do tribunal quais são os julgadores daquele caso. Então, ele tem que saber que tem lá o relator, daí o que vem em segundo e terceiro lugar sempre serão os 3 que vão julgar. A partir disso, ele tem que fazer o memorial, que não pode ser uma bíblia, né? Tem que ser, no máximo, um evangelho, tem que ser alguma coisa pequena, né? Para pontuar, levar para o desembargador, mandar, às vezes por e-mail, mas marcar, muitos não sabem disso, marcar com todos os julgadores um horário para, assim, no máximo em 3 ou no máximo dos máximos 5 minutos, falar com ele sobre aqueles pontos importantes do memorial. Para, então, na sustentação oral, deixar alguma coisinha, algum ponto importante para a sustentação oral não ser uma cópia do memorial. E isso a maioria dos jovens nem sabe que é possível. É verdade. Né? E o que acontece? Para quem que o julgador vai dar mais atenção? Para quem manda memorial, para quem marca horário, para quem vai fazer a sustentação ou para aquele que nem aparece? Claro, é uma questão lógica de psicologia e de neurociência. Ele vai dar atenção para quem está dando mais atenção para aquele processo. É bem isso. É exatamente. O advogado, ele tem que estar presente, né? Não é só no papel. O advogado tem que estar presente para que o cliente enxergue o valor do trabalho que ele está prestando, né? Do serviço. Não é só cobrar honorários exorbitantes. É prestar um serviço de qualidade e o teu valor vai ser reconhecido. Com certeza. Mas para isso, o jovem advogado e até os não tão jovens, os jovens há mais tempo, que eu digo, né? Precisam conhecer a técnica. E precisam saber escrever. E hoje é mais fácil. Mas a gente vê muitas petições e até algumas publicações no Instagram, etc., com erros de português que até dói na alma a gente ver aquilo, né? Grita, né? Grita. E é evidente que o julgador vai observar isso. Que o advogado tem que saber escrever.
Não precisa falar, e até está sendo feito pelo Conselho Nacional de Justiça, uma campanha para que o advogado não use tanto o juridiquês, mas que eu use, claro, continue usando um português sem erros. Tem algumas petições, tem alguns relatórios, até artigos que a gente pega. Os advogados já estão ficando PhD em latim, né? É tanto latim que usa que eu olho assim e digo, gente, o que estão querendo falar aqui? Vamos lá traduzir isso? Então, uma linguagem clara, com coerência, né? Bem escrito. Não adianta você escrever 10 páginas de qualquer coisa. Você pode pegar essas 10 páginas de qualquer coisa e transformar elas em 3 páginas bem escritas. Não precisa ficar, como a gente usa o termo, eu não sei se aqui em São Paulo se usa, mas lá na Bahia usa, de ficar enchendo linguiça. Eu acho que isso é nacional. É nacional? A encheção de linguiça. Encheção de linguiça, a gente vê. E eu vou comparar aqui também com algumas peças que a gente vê aí da defensoria, dos procuradores, porque, gente, é um copia e cola. Então, se você não gosta de receber aquelas contestações, copia e cola, então também não faça. É tão simples, né? Cada um dá o que tem, então dê o seu melhor para o cliente, porque é isso que o juiz vai ver a diferença. Sim, e em tempos de inteligência artificial, a pessoa acha que a inteligência artificial vai substituir o advogado. Não, porque o tal do prompt, que é o que você pede para a inteligência artificial é você que fazer, cria, né? É você que vai pedir e você vai dar a orientação para a inteligência artificial não te dar uma resposta ridícula, né? Você tem que saber a doutrina, né, para poder pedir para a inteligência artificial fazer o que você está solicitando. E com o teu estilo, você tem como colocar lá, que isso, claro que eu não sei, né? Graças a Deus que eu tenho aqui o doutor Arthur e o pessoal do escritório, mas você tem como colocar lá a forma como você escreve, né, para inteligência artificial fazer a tal da persona, escrevendo com o teu estilo, com as palavras que você usa, né? Então, não adianta achar que a inteligência artificial, aliás, graças a Deus, né, vai substituir o advogado. Eu tenho eu fui estagiária de uma advogada e eu honro ela onde quer que eu esteja, e é com muita gratidão que eu cito com quem eu aprendi muito no direito, que é a doutora Luciane Vieira. E eu aprendi com ela o seguinte: a gente não precisa saber tudo. A gente não precisa saber fazer tudo. A gente precisa ter companheiros que saibam fazer. Eu fiz um estágio com um senhor, que aliás foi quem me inspirou a apresentar as minhas pedrinhas, que ele dizia assim: Margarete, você sabe por que o advogado é um procurador? Você recebe a procuração? Porque você tem que saber procurar. Você tem que... Você tem que saber procurar a doutrina, a jurisprudência. Se você não sabe uma coisa, procure. Por isso, você nunca vai esquecer, e agora ele até já faleceu, você nunca vai esquecer porque o advogado é um procurador. Tá vendo? A gente busca, a gente procura a solução para o problema de alguém. E ele também me dizia, eu estagiava com ele meio expediente, outro meio expediente, eu trabalhava com meu pai, que era jornalista. Ele tinha uma empresa de publicidade na época, agora é marketing. E ele diz assim: por favor, Margarete, não faça reportagem do processo. Você escreve demais. Você não está fazendo reportagem aqui é petição. E o pior, durante muito tempo eu fiz reportagem do processo. Tive que aprender a duras penas, porque daí todo mundo me achava meio chata, né? A gente tem que reconhecer as falhas. Daí eu fui aprendendo a ser mais concisa. Mas durante muito tempo eu não escutei o Dálio Zipin Filho, que era o diretor do setor de ciências jurídicas da minha faculdade, em que ele mandava eu não fazer a reportagem, eu continuava fazendo. Aí. Mas essa aí era a Margarete iniciante, né? Ah, sim. Essa era a jovem advogada. Sim, porque eu sempre fui muito teimosa. Quando eu me formei, eu trabalhei 4 anos com esse senhor, daí fiquei 1 ano com outro criminalista. Eu atuei inicialmente na área criminal. Na área criminal. Fiz a minha especialização foi em ciências penais e em filosofia do direito.
E daí tinha um advogado, o mais famoso do Paraná, que me convidou para trabalhar com ele. Eu disse assim, olha, professor, era René Dotti, ele é famoso nacionalmente. Eu disse assim, olha, eu agradeço muito o convite, mas eu não quero ser a moça que trabalha com, eu quero ser eu mesma. É muito mais fácil, né, eu entrar e integrar num escritório já montado com um advogado conhecido nacional e até internacionalmente, né, do que ir lá para o meu escritorinho bastante modesto, que eu montei, quando eu montei, eu abri dia 8 de março de 81. 81? 81. No Dia da Mulher, né, e com muita dificuldade. Tive uma ajuda muito grande também de um professor meu, que foi quem indicou para eu estagiar com esse diretor, que chamava-se Rui Barbosa Corrêa Filho, depois ele foi meu padrinho de casamento. E eu fui pedir a ele que ele fosse fiador numa locação, e ele foi, assim, de uma generosidade indizível. Também já faleceu, presto minhas homenagens sempre a ele. E ele disse assim, olha, Margarete, ele falava bem devagarzinho, ele era procurador de justiça. Na verdade, eu estou precisando de uma sala, porque aqui aqui em casa fica fazendo essa bagunça de processo, então nós vamos fazer assim. Eu não apenas vou ser teu fiador, chamou a esposa e tal, disse assim, veja, Leda, a Margarete é a minha melhor aluna. Já no primeiro ano ela escreveu um artigo que eu indiquei para fazer parte da revista, não sei se era mensal ou trimestral do Ministério Público. E então eu gostaria que você concordasse em que nós fôssemos fiador dela, e daí eu transfiro essa bagunça que você está sempre reclamando. Eu fico com uma sala, e daí eu pago metade das despesas que ela tiver. Ele foi muito sábio, né? Convenceu a esposa dizendo que ia tirar a bagunça da sala. Não, ela já me conhecia, assim, rapidamente e tal. E ele ficou 2 anos comigo, daí ele disse, olha, você não precisa mais de ajuda. E assim, daí como ele era procurador de justiça, ele indicava pessoas, né? Tem essa questão também, que tem alguns juízes, né, que falam, olha, como tem um jargão, assim. Um jargão aí que a juíza fala de você, olha, pra gente ela não é boa, mas pro cliente né? Eles me acham uma chata, porque eu sou muito insistente e faço embargos e recorro, mas daí quando eles me indicam, eles assim, olha, essa advogada para nós é uma chata, mas para o cliente ela é ótima, você fala. Olha só, mas é isso que a gente está lá por eles, né? Afinal de contas, nós somos os procuradores do cliente, não é do judiciário. Estamos ali procurando uma solução e recorrendo, que eu sempre digo, o que é correr? Você vai atrás, não conseguir, você recorre, você corre de novo. Corre de novo, é exatamente isso. Mas tem mais coisa aí que a senhora pode compartilhar, desculpa, que você pode compartilhar com a gente, e que eu sei. A Margarete, depois aí que ficou esses 2 anos, teve a ajuda desse professor, que eu falo que Deus, ele sempre coloca as pessoas certas no nosso caminho, e que a gente nunca pode desanimar, porque estamos diante de um momento difícil. Não, porque sempre após uma noite de choro, vem uma manhã de sorriso. Eu deito sempre repetindo isso. O meu dia de amanhã será melhor que o de hoje. O meu ano próximo será melhor do que esse que eu estou passando. E eu uso isso o tempo todo para mim, porque eu preciso acreditar e viver aquilo que já arde no meu peito. Então, para a doutora Margarete Zanardini estar na advocacia há tanto tempo, ela passou pela máquina de datilografia? Sim, eu tenho lá até na minha entrada na sala, tá lá minha máquina, que era o must da época, que era uma máquina IBM com corretivo. Quem tinha aquilo, nossa... Nossa, com corretivo. Então, eu tiro aí o que eu falava, que as máquinas, nem sabia que existia máquina com corretivo. Uhum. Eu já compartilhei até com os meus filhos que a máquina de escrever era assim, se você errasse, você tinha que começar tudo de novo. Mas porque foi a única que chegou na minha mão. Você veja como eu era moderninha dentro da minha... que foi uma máquina que era da empresa do meu pai, né?
e que daí eu emprestei para uso capiar posteriormente, né? Então passei por isso, depois vieram os computadores, que foi uma coisa, os computadores eram imensos, assim, imensos, era. E aquela discagem? discagem? E a discagem? Ah, sim, daí a gente, na internet, fazia... Aquele barulho, parecia um despertador. Sim, e daí Quem tinha labirintite sofria. E daí vieram as dificuldades com a linguagem. Eu levei meses para fazer lá naquele computador horroroso, tudo assim, o estabelecimento, o que era isso, o que era aquilo. Chegou lá um amigo meu que trabalhava com informática e disse assim, Margarete, posso formatar isso? Eu achei que formatar era deixar tudo mais bonitinho. Daí depois que eu descobri que não, que era desmanchar tudo e ficar zero. Eu perdi uns 6 ou 8 meses de trabalho ali, por causa da minha ignorância, né? Que essa questão do entrar no digital foi bem complicada. Quando veio a pandemia, eu falei assim, eu tenho uma empresa de marketing que fica aí colocando no Google Ads e tal, eu vou economizar esse dinheiro, eu vou aprender esse negócio de Google Ads. Tá. Entrei lá numa mentoria, né, umas aulas, eu disse assim, quando o cara começou a falar, eu pensava que eu estou numa aula de grego, porque daí, para mim, CPC era Código do Processo Penal. ROI, sabe Deus o que era. CRM. LID, CRM, para mim, era Conselho Regional de Medicina. CRM, que, aliás, eu faço muitas defesas para médicos, eu digo no meu site. Mas eu também, como enfermeira, eu entendia que CRM era Conselho Regional de Medicina. E vem a pessoa e fala, porque o ROI, porque o CRM, eu digo, Jesus, o que é isso? ROI, recurso ordinário, e esse I é o quê, pelo amor de Deus? Eu não conseguia. Mas, a duras penas, a gente vai se superando, né? Sim, aprendi bastante. Muitas vezes eu tinha que escutar a aula várias vezes, até que aquilo, né, fizesse sentido. E fui passando por todas essas fases, até agora. Para mim, quem tinha Instagram era jovenzinho que queria se mostrar. Eu também achei isso. Jamais eu imaginei que era uma forma de me comunicar com os eventuais leads, né? Com os clientes. E agora, amanhã é meu aniversário, eu me dei de presente, né? Eu me dei de presente, quero dar para jovens advogados, a mãe jurídica. Eu pensei, essa criançada precisa de mãe, né? De mãe que dê uns tapas de vez em quando, escuta se não está aprendendo, se não está estudando. Sacode, né? Dá uma sacudida. Então, eu pretendo, com isso, ensinar os jovens advogados a serem combativos e não apenas pessoas criadas, fechadores de acordo, para fechar acordo. Porque eu fiquei bem surpresa que o meu estagiário, que está no primeiro semestre, já tem a matéria de mediação. É tudo muito bonito, tudo muito imaginado eu acho que para quando o ser humano for melhor. Mas o ser humano não está ainda nesse grau de evolução. Precisa evoluir. Seria ótimo que todo mundo pudesse eleger uma terceira pessoa. Olha, você vai aqui nos ajudar a encontrar uma solução, sem que esta solução seja apresentada pelo Estado através do juiz. Isso seria o ideal. Mas a gente sabe que as pessoas ainda não estão nesse grau evolutivo. Então, nós podemos usar a mediação, sim, principalmente depois que as pessoas já veem a carga que o processo traz, a carga não apenas financeira, mas principalmente emocional, mas depois que a pessoa já tem todos os seus direitos garantidos. É exatamente isso. Eu ficaria aqui ouvindo a doutora Margarete o dia inteiro. Como eu aprendo. E uma grande diferença, que muita gente acha que eu tenho décadas de formação jurídica. Eu não tenho décadas. Eu sou uma jovem advogada, assim, acho que ainda nem completei 5 aninhos, tá? De advocacia. Já construí muito. Sei que ainda vou construir muito mais, porque é essa a minha determinação, é esse o meu desejo. Mas tem um segredo para que a gente consiga construir essas coisas.
E eu acredito que para a doutora Margarete não tenha sido diferente, né? As coisas, por mais que ela tenha tido privilégios, né, de ter uma máquina de datilografia corretiva, mas também tem o popular perrengue, né? As sim. dificuldades. Eu tinha essa máquina, mas eu era bem pobrinha. Tanto que eu abri o escritório dia 8 de março, minha irmã casava dia 21. 8 de março de 81. Eu tinha 5 aninhos. Pois é. E a minha irmã ia casar no dia 21. Eu não tinha dinheiro para ir na manicure. Os móveis com os quais eu colaborei, que o meu professor Rui Barbosa levou mais da metade, eu fiz assim, praticamente um furto de uso, que quem faz... Vocês sabem que o furto de uso não tem pena, né? Quem trabalha na área criminal sabe. E também quando é de ascendente também não tem. Então, eu fiz um furto de uso enquanto meu pai viajava, de alguns móveis. Ele era uma pessoa muito inteligente em vários sentidos, mas ele não sabia lidar com dinheiro. Então, ele era muito conhecido, ele tinha páginas, até cadernos especiais dentro do principal jornal de Curitiba, do Paraná, na verdade, que era a Gazeta do Povo, mas ele estava sempre, eu acho muito feio dizer que a pessoa estava dura. Então, eu digo que a pessoa está provisoriamente descapitalizada. Eu fico provisória. Ele era permanente. E mesmo assim, com resiliência, né? A senhora foi passando, você foi passando por todas essas fases, casou, construiu uma família, que por sinal é linda, a sua família, 2 filhas maravilhosas, 3 filhos, né? Eu demorei para casar. Com o meu primeiro marido, eu namorei 10 anos. Lá pelo 8º ano, ele disse assim, então, acho que a gente vai casar. Eu disse, mas assim, de repente? Né? Depois de 8 anos de namoro. Porque eu queria, o meu ponto era a parte profissional. Primeiro, eu queria cuidar da minha vida profissional. Então, eu casei a primeira vez com 26 anos. Já tinha algum sucesso, que eu tive também a sorte e, digamos, um pouco de cara de pau, eu conhecia as pessoas lá desse jornal, mas eu não queria que a pessoa me conhecesse como filha do jornalista. Então, eu escrevi um artigo, mandei só com o sobrenome da minha mãe, que é o que eu uso, o Zanardini, mandei para o dono do jornal e disse assim, eu entendo que este artigo merece publicação. Bem modesto, né? E daí eu comecei a mandar. E ele entendeu também. E ele entendeu. Ele não sabia de quem que eu era filha. Tinha um parente dele que era casado com uma prima minha, também ficou sabendo, acho que uns 5 anos depois. E com isso, eu escrevia nesse jornal, escrevi em alguns outros, daí ele pediu para eu escrever exclusivamente para a Gazeta. Eu fiz isso. E, através disso também veio muita, digamos, notoriedade, né? Meio metido falar isso, mas bastante notoriedade. Tenho ainda um amigo que trabalhava em televisão e rádio, e era vereador, foi deputado, me convidava também para fazer programas de rádio e de televisão. Por isso que eu não posso ver o microfone, que eu me aguento E falar, você foi aproveitando todas essas oportunidades. Sim, que Deus foi me mandando. Quando eu me formei, as pessoas diziam, mas você é maluca? Você vai abrir um escritório, você tem cliente? Não. Você tem algum dinheiro? Não. Não. Você tem alguém que te ajude? Não. Mas eu vou fazer. Mas Deus vai me mandar. E sempre mandou, sabe? É uma coisa bem interessante porque a minha fé, que hoje chamam de poder da lei da atração, né? Lei da atração. A minha fé foi importantíssima. E também, quando eu estava ainda no ensino médio, que eu fiz contabilidade, embora tenha aprendido pouco lá, porque eu só sei somar e multiplicar honorários. Coisas muito assim, muito advogado lógicas. Só sabe fazer conta de 30%. É verdade. Então, naquela época que eu fiz o ensino médio, eu continuei ali fazendo minhas leis da atração sem saber o nome, porque eu tinha, não sei se você, acho que não é do teu tempo, né, Simone? A gente recebia uns fascículos, você sabe o que é um fascículo? Sim.
Eu sei. A gente recebia uma revistinha toda semana ou toda quinzena, para daí fazer um livro. Uma enciclopédia. O que você tem aí de vida jurídica, 43 anos, eu tenho mais 7 de vida. Então eu acompanhei muita coisa aí. Aí agora vocês aprendam a fazer conta para descobrir. E nesse tempo aí todo, e muita resiliência, muita persistência, muita intencionalidade. E muito Lair Ribeiro. Esses fascículos eram do Lair Ribeiro. Lair Ribeiro, o professor Marcelino Fernandes veio aqui e citou o Lair Ribeiro por várias vezes. Ele tem uma sabedoria. Uma sabedoria impressionante. E foi com ele que eu aprendi até a comemorar assalto. O doutor Arthur, que está aqui, não se conformava. Eu tenho uma casa que está fechada, que nós queremos vender. Entrou ladrão lá, que levou todos os fios. E daí eu peguei, fiz umas arrumações. Eu disse, Arthur, vamos sair almoçar, comemorar o assalto. Ele disse, você tá maluca? Eu disse, não, você veja com assalto. A gente já fez uma limpeza aqui, resolvemos pintar, né? Então, se não fosse o assalto, a gente não ia fazer tudo isso, ia ser mais difícil de vender. Vamos comemorar o assalto. Exatamente. Tudo que acontece tem um propósito e pode levar a gente para um outro caminho. Eu sou aquela que aconteça o que acontecer, é para me direcionar para um caminho melhor. Sempre é assim. Tá doendo? Tá. Mas a dor vai passar e a condução vai ser para algo extraordinário. E sem reclamação. E sem murmurar. Por isso que eu trago, sempre que eu vou dar uma entrevista, eu trago as minhas pedrinhas. As pedras. Apresenta as pedras aí para a gente concluir o nosso episódio, o nosso 9º episódio. Vamos concluir com a doutora Margarete Zanardini. Ela, um exemplo de mãe, de mulher, de advogada combativa, um exemplo de profissional que pode ajudar, sim, os nossos jovens advogados, assim como me ajuda muito, eu me espelho muito em você, doutora Margarete. É uma honra estar aqui. Uma pena que quando eu fui em Curitiba, não me atentei para ir te visitar, mas a visita acontecerá. E ainda colocou lá no Instagram, estou aqui no Parque Tal, estou aqui. Eu disse, mas que desaforadinha. Vem pra Curitiba. Não me atentei, eu achava que a doutora Majuro, eu achava que ela morava em Florianópolis. Pois é. Mas apresente as suas obras, armas básicas para os advogados combativos já apresentou, mas tem os danos do amor, tem né? Os danos do amor. E as pedras, não pode esquecer. Então, os danos do amor foi escrito primeiro para ensinar as pessoas, desde o tempo de namoro até que o litígio ou a morte os separe, a evitar ou a diminuir os prejuízos financeiros. E também porque eu estou ousadamente sugerindo aos ministros do STJ, aos desembargadores de todo o Brasil, que não usem mais o termo namoro qualificado, porque eu acho muito errado. Namoro qualificado, a palavra qualificado, no direito penal, que eu aprendi bastante, é sempre pior, é furto qualificado, é sempre para agravar a pena, né? Para agravar. É bem verdade que esse namoro qualificado também não é exatamente uma coisa assim tão boa, mas também eu acho que tem que ser, já que o que vai estabelecer, de acordo com a jurisprudência, se é uma união estável ou um namoro, então que se estabeleça como um namoro diferenciado, porque não é uma união estável, e também não é um namorico, os namoros hoje são diferentes, né, do nosso tempo, mesmo do seu, e que fique namoro diferenciado e namoro intencional, que é o que a jurisprudência fala, que é o namoro que tem intenção de virar casamento. De construir família, né? Então, eu estou mandando daqui a umas 2 semanas, eu estou mandando para a minha canetinha que tem como é que é o nome do negócio? Pendrive. Um pendrive com essas informações para os ministros do STJ nas câmaras em que se atua em direito de família. Fala sério. Foi ou não foi um espetáculo ficar aqui esses minutinhos... E ainda faltam minhas pedras. Escutando a doutora Margarete. Agora vocês devem estar se perguntando aí, mas por que essas pedras aqui atrás? Gente, é pesado, viu? Eu fui pegar, é pesado. As pedras, eu achei que fosse simbólica. Não, é pedra de verdade. Eu não aguentei pegar a pedra. Então, eu gostaria, doutora Margarete, que você
você, jovem advogada há mais tempo, nos contasse aqui rapidamente sobre as pedras, né? Fala aí o que significa essas pedras e por que o jovem advogado precisa ter um símbolo que o represente. Bem, essas pedras, eu tive a ideia de trazê-las, inclusive para o meu novo perfil, Jovens Advogados, para a Mãe Jurídica, porque eu vejo que hoje é tudo muito fácil. Você dá um clique, pronto. Quando eu era estagiária lá daquele diretor da faculdade, ele tinha um irmão que morava numa cidade do interior e para mandar os processos, que eram físicos, tinha que ter um peso para poder mandar pelo ônibus. Então, o que ele fazia? Ele punha pedra ou tijolo para a estagiária, que, aliás, naquele tempo o estagiário não ganhava nada, só faltava ter que pagar, né? Não tinha remuneração do estagiário, imagine. Então, a pessoa ficava honrada de conseguir o estágio. E ainda carregava pedra, porque daí tinha que pôr essas pedras junto com o processo, pesar, que desse lá, não me lembro quantos quilos que eram, para levar para a rodoviária. Lá ia eu, a estagiária, carregando o processo com as pedras para poder enviar. Então, por que eu trago isso? Para o jovem advogado saber que ele tem que saber tirar as pedras do caminho dele. Não é assim, meu Deus, agora encontrei esse entrave aqui, vou desistir, meu Deus, ó céus, ó Diana. Não, ser mais ativo. Ver que a pedra, às vezes, vai fazer com que ele se torne uma pessoa melhor, porque o sofrimento acaba melhorando o ser humano, né? A gente cresce. Porque ele vai ter que aprender a resolver como tirar essas pedras e assim ser combativo. Exatamente. Então, para você que é jovem advogado ou não, entenda que nem toda pedra no teu caminho é para te fazer desistir ou para te levar para trás. Elas, se você conseguir carregá-las com resiliência, com persistência, com intencionalidade de onde essas pedras podem te levar, você mesmo constrói o seu sucesso, você mesmo constrói a sua advocacia exponencial. Então, o nome do nosso podcast, ele já fala tudo. Você, advogado, você, pessoa, precisa ter uma mente exponencial para conseguir chegar onde realmente você merece. Porque o teu destino, ele já está traçado. Só basta você tomar ação, ter atitude e fazer as coisas acontecerem. Assim eu fecho o nosso 9º episódio com a maravilhosa doutora Margarete, que usa o sobrenome da mãe, Zanardini, aqui no nosso podcast. Muito obrigada, doutora. Muito obrigada pela oportunidade de falar com